Amém. Vamos dar continuidade àquilo que Deus tem trazido ao nosso coração. Eu queria que desde já você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Provérbios. Capítulo 18 do livro de Provérbios. Nós estamos pregando uma série de mensagens, essa é a quinta, eu acho. Acho até que eu coloquei no Facebook a quarta, mas essa é a quinta. É a quinta, eu acho. É a quinta parte de uma série de mensagens que tem como tema Nasci de Novo e Agora, que é exatamente a gente fornecer respaldo bíblico para a continuidade da prática na vida cristã. Amém? Aquilo que precisa, como precisa ser depois que a gente passa pela porta do novo nascimento. Quer passar pela porta do novo nascimento? É ouvir uma mensagem de salvação, crer naquilo a ponto de receber. Isso é o começo das coisas. Amém. Amém? Claro que se você recebe Jesus hoje, creu, e você morrer amanhã ou morrer no mesmo dia, você já vai para o céu. Mas como ninguém está pretendendo morrer hoje, a Bíblia diz que existe um estilo de vida que Deus quer que a gente tenha. Jesus diz em João 10,10: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Dá um abraço para o irmão Adinaldo, lá de Simão Dias, em Sergipe, onde a gente pastoreou ali. Ele está assistindo essa live. Então, tudo que nós temos ministrado até agora tem a finalidade de fornecer pavimento para essa caminhada que a gente chama de edificação, amados, porque às vezes a igreja se concentra na palavra da salvação, e glória a Deus pela palavra da salvação, mas uma vez salva a pessoa, ela precisa de ser consolidada, e aí entra a palavra da edificação, é você saber sobre que trilhos você tem que andar. Amém? Amém. Então Provérbios capítulo 13, versículo 18, perdão. Muito obrigado. 18, versículo 20. Somente isso nós vamos orar. Amém? Diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te dar graça por esse culto, por aquilo que já temos vivido até aqui, por esse tempo de louvor, de adoração, Pai, pela elucidação da palavra sobre dízimos, sobre ofertas, pela comunhão dos irmãos. Muito obrigado por cada pessoa que, Pai, que não negociou a sua manhã de domingo, mas veio para estar na comunhão dos santos, para estar submisso, Pai, ao Espírito da sua palavra. Eu oro em completa confiança de que aquilo que está no seu coração vai se manifestar hoje. Eu peço a habilidade do seu Espírito para fazer o que tenho que fazer no tempo correto, Senhor, em nome de Jesus. Usando o tempo que nós temos disponível, me dê, Pai, as palavras precisas, as palavras certas, e que nessa manhã o Senhor possa crescer e eu diminuir, que o seu senhorio, a sua vontade se estabeleça, e nós repreendemos em nome de Jesus tudo aquilo que é contrário, seja distração, seja cansaço, qualquer outro agente que possa trabalhar no sentido de comprometer esse tempo e esse propósito. Nós repreendemos em nome de Jesus. Declaramos a abertura dos olhos do entendimento, Pai, a capacidade de absorver as verdades que são espirituais. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Amados, tema da nossa mensagem de hoje para você ir já se situando. Você é uma nova criatura, né? Então, Amém. nova vida, nova linguagem. Glória a Deus. Nós precisamos aprender, amados, a falar alinhado Glória a Deus. com a nossa nova natureza. Eu acho que uma das coisas que nós precisamos entender no nosso espírito é que quando nós recebemos Jesus, nós não mudamos de igreja simplesmente, nós não mudamos de lugar onde congregar, nem a nomenclatura da nossa religião. Não, a principal mudança não são essas coisas de fora. A Bíblia diz que quando o homem ouve a palavra da salvação e ele crê, aprove a Deus salvar o homem pela loucura da salvação, um milagre invisível acontece. O espírito humano é recriado. Amém. E a Bíblia diz lá em 1 Pedro que a partir daí nós fomos feitos co-participantes da natureza divina. Amém. É um milagre na natureza. Diga, um milagre na natureza humana. Na natureza humana.
Amém? Amém. Você pensa que é muito mais amplo do que fazer simplesmente parte de uma igreja? É um milagre na natureza humana. E como o Espírito, ele é é no Espírito, melhor dizendo, que está a referência de transformação imediata, de mudança, porque as outras coisas são um processo. A Bíblia diz: transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas o Espírito, ele tem esse status, tanto que o próprio Jesus diz: o Espírito está pronto. É por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E quando você vai olhar, por exemplo, sua mente não se fez nova, seu corpo não se renovou. Então, onde é que está esse tudo se fez novo? Exatamente no que ele falou anteriormente, no fato de sermos uma nova criatura. Então, onde é que nós somos criados de novo? No corpo? Na mente? Não, no Espírito. Então, quando ele diz tudo se fez novo, é no Espírito. Amém. Por quê? Porque é essa novidade de vida no Espírito que vai dar condição da gente transbordar essa novidade para as coisas de fora. Amém. Glória a Deus. Então, a gente precisa alinhar o que somos fora a partir daquilo que somos dentro. Amém. É por isso que a gente é tão insistente, batendo nessa tecla de que cada pessoa saiba e entenda que, na verdade, ela entra no reino de Deus não é quando ela passa a fazer parte de uma igreja, é quando ela entende a salvação. É verdade. É quando ela entende a obra de Jesus, que por receber, ou por ela receber, a transformou. Amém. É por isso que nós falamos outro dia aqui sobre a experiência, sobre o poder transformador de ter uma experiência com Jesus. Amém. E nós facultamos as pessoas, aquelas que perceberam que precisavam dessa decisão, fazer isso. Glória a Amém? Deus. Amém. Aleluia. Então, a questão do falar, amados, é algo que de Gênesis a Apocalipse é possível observar o poder que isso tem. Glória a Deus. Para você ter uma ideia, as coisas foram criadas a partir daquilo que Deus falou. Aí, religiosamente, se a gente quiser fazer uma leitura bem limitada disso, o que a gente vai dizer? As coisas foram criadas pela palavra falada de Deus, porque era Deus falando. Mas aí depois o próprio Deus vai estabelecer esse princípio da importância daquilo que se fala. E a verdade é que as palavras, ela tem poder gerador, criativo. Conhecendo ou não, porque tem princípios que eles estão em funcionamento, mas se a gente conhecer ou não. Na verdade, os princípios são assim. Eles estão funcionando se a gente conhecer ou não. A diferença é que quando você conhece, você consegue ser liberto por eles. Amém. Amém. Mas sabe que tem muitas pessoas que nunca passaram numa igreja, nunca vieram dentro de uma igreja, e elas colhem frutos de cumprirem princípios sem nem saber que eles existem, porque a Bíblia diz que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. E Deus seria injusto se Ele abençoasse só quem é crente. Na verdade, o comprometimento de Deus não é com a minha nomenclatura religiosa, é com os princípios que Ele estabeleceu. Amém. Aí pessoas estão recebendo resposta de coisas que elas nem sabem que estão ali, mas por Deus ser um Deus justo, libera na mesma medida aquilo que Ele libera para aqueles que sabem que estão e por saber praticam. Glória a Deus. Amém. Vocês estão entendendo? Sim. Amém. E essa questão, amados, do poder da língua. E quando eu falo poder da língua, é literalmente aquilo que falamos. O texto diz do fruto da boca. Você acha que qual é o fruto da boca? Palavras. Glória a Deus. Palavras. A ciência descobriu um dia desse algo que eles chamam de neurolinguística. Só que a Bíblia é muito mais antiga do que isso. Os coaches que têm tocado a vida de muitas pessoas aí, trouxeram com mais ênfase a PNL, Programação Neurolinguística. Tudo isso são termos atualizados das verdades bíblicas. É verdade. Mas só para você ter ideia, o poder de reverberar na atmosfera palavras é tão grande e a gente é pobre no entendimento disso, que na narrativa bíblica, eu vou só... A Bíblia conta a história de um dos patriarcas, o pai das 12 tribos. O filho de Abraão, um cara chamado Isaac, que gerou Jacó, que é o pai das 12 tribos, certo? Num dado momento, Isaac velho, sem enxergar direito, e não sei se você sabe, se não sabe eu vou dizer agora, e Jacó, que foi o pai das 12 tribos, foi nascido de uma barriga de gêmeos.
Sabia. Sabia disso? Não. Era Jacó e Esaú. Ah, Você sim, nasceu sim, com o sim. segundo, né? Jacó e Esaú. Só que não nasce gêmeo de uma vez, né? Tem que sair um e depois sair o outro. E Esaú saiu primeiro. E a Bíblia diz que Jacó saiu pegado no pé dele, ó. Como que dizer assim, eu quero sair junto desse lugar que você está assumindo de primogenitura, Podia ser meu. que eles levavam muito a sério, eles, podia ser meu. Claro que isso é só uma linguagem figurativa que eu estou dizendo, porque um bebê na barriga não tem essa... Estou só dizendo que o texto mostra que ele saiu pegado no pé dele. O que isso tem a ver com as coisas que a gente está falando aqui? A Bíblia fala sobre a bênção da primogenitura. O primeiro filho a nascer numa família, ele tinha direitos bem distintos dos demais. E Isaac ficando velho, os filhos gêmeos tinham diferenças físicas consideráveis. Esaú era bem peludo e Isaac era bem pelado. Né? Só que Esaú era bem peludo e Jacó era bem pelado, perdão. Só que Isaac ficando velho, uma das coisas que aconteceu foi que ele perdeu a capacidade de ver as coisas com clareza. Ou seja, ele perdeu a vista. Não sei se ele tinha diabetes ou o que era. Eu sei que ele foi ficando ruim da vista e comprometeu completamente. E acredito que com a ausência da vista, ele desenvolveu os sentidos. Né? E ele começou a tatear para... Resumindo, amados. No dia que Isaac combinou com a família que de bênção da primogenitura, Esaú foi caçar, chegou cansado, com fome, e Jacó disse: é hoje que eu vou ganhar esse lugar. Ah, você está cansado, está com fome, quer comer alguma coisa? Quero. Ah, vou preparar para você um guisado. Guisado não é carne moída, como diz aqui no sul, mas guisado é um preparo de carne cozida. É que aqui no sul chamam de carne moída. Se você chegar no Nordeste e dizer, eu quero guisado, a pessoa ele já vai pensar numa carne ao molho. Mas isso aí, qual é que é certo, qual é que é errado? Não tem nada a ver com certo ou errado, tem a ver só com cultura. Um lugar chama de uma coisa, no outro chama de outra. Tá? Então, Jacó fez aquele guisado e disse, está aqui. Aí ele já estava lambendo os beiços, né, irmão? Estou entrando na conversa entrando na história para poder viver de forma mais profunda. Quando ele estava se lambendo para comer aquilo ali, aí Jacó, que não é bobo nem nada, disse, não, eu lhe dou isso aqui, mas você tem que... É uma troca que eu quero fazer com você. Você tem que me dar o seu direito de primogenitura. E Esaú pensou com a barriga e disse, está feito. Só que, feita a troca ali, a comida pelo direito de primogenitura, eles começaram a pensar assim, hoje é o dia que meu pai vai liberar a bênção, só que eu sou muito diferente do meu irmão, eu sou cheiroso, meu irmão fede. Porque ele vive no mato caçando e eu aqui dentro das coisas aqui mais leves. Ele é peludo e eu pelado. Então meu pai mesmo sem enxergar, quando eu chegar, ele vai saber que não sou eu. Aí ele se acoloiou com a mãe e eles planejaram vestir Jacó com uma pele de um animal ali, para que quando o pai tocasse nele, percebesse, realmente é peludo como Esaú. De fato que Isaac disse, a voz é de Jacó. Mas o cheiro, a pele é de Esaú. Então, liberou a bênção. E ele verbalizou a bênção ali. Depois que ele verbalizou a bênção, Esaú caiu em si que tinha cometido um erro. Como é que pode? Eu troquei minha primogenitura por comida. E foi lá reivindicar o seu suposto direito. Mas as palavras já tinham sido liberadas e não podia mais voltar atrás. Percebe que tem muita pessoa. E uma das coisas, amados, que há literalmente uma batalha no reino do Espírito é por aquilo que a gente fala. Deus mostra a palavra para que a gente alinhe o que a gente fala com o que a Bíblia diz, mas a contrapartida é que o diabo tem todo o sistema debaixo do seu governo para mostrar coisas, eventos, circunstâncias, para que a gente esteja constantemente verbalizando coisas que desconstroem o propósito e a vontade de Deus para nós. Verdade. E nossas palavras são sementes espirituais, amados. Quando nós largamos palavras no ar,
dependendo da natureza do que a gente está falando. Ou Deus pega para gerar vida, ou o diabo pega para gerar morte. É isso. É verdade. É bíblico. É desse jeito. Agora sim, Provérbios capítulo 13 e versículo 2, diz assim: do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas os infiéis desejam, mas o que os infiéis desejam é violência. Esses dois textos que eu li, tanto Provérbios 13 e 20, como 13 e 2, como Provérbios 18 e 20, fala que as coisas que nós falamos, fique bem ligado comigo para você entender isso, e a partir de hoje a gente ter o cuidado de administrar. As coisas que nós falamos são mais amplas e mais importantes do que simplesmente sons, fonemas construídos para reverberar uma palavra. Não, tem o poder de nos nutrir. Amém. Perceba o que ele diz: do fruto da boca se enche o estômago. Então, embora não estamos falando de uma coisa física, natural, o que esse texto está dizendo é: nós precisamos ter cuidado com o que a gente fala, porque aquilo que a gente fala nos alimenta. E você há de concordar comigo que se eu comer algo que é bom, vai me fazer bem. Mas se eu comer algo que é ruim, consequentemente vai me causar dano. Amém. Você sabe que tem pessoas hoje que potencialmente têm a mesma capacidade que outra, mas ela não consegue se ver fazendo aquilo que a outra faz, porque o tempo inteiro foi construída uma mentalidade por palavras de que ela era incapaz. E ela assumiu aquela ideia, porque as palavras têm o poder de gerar vida. Quantas vezes nós pais reverberamos, liberamos palavras inconsequentes, produto do desgaste, às vezes de uma insatisfação com o filho, e a gente diz: danado. Danado quer dizer condenado ao inferno, destinado à separação de Deus. A gente diz: burro, você nunca vai conseguir fazer nada. Você sempre quebra as coisas. E aquilo vai definindo aquela pessoa. Porque quando nós liberamos palavras, nós estamos semeando uma semente cheia de fertilidade. Agora, o que você precisamos saber hoje é que se eu nasci de novo, eu preciso alinhar as minhas palavras com a nova natureza que eu tenho. Porque quando eu liberar a palavra, o que define em que solo ela vai cair é que natureza ela tem. Vou repetir: quando eu liberar as palavras, o que define em que mão ela vai cair, se é na mão de Deus ou na mão do diabo, é o que eu digo, é a natureza que ela tem. Alô? Amém. Você está comigo? Veja, Provérbios capítulo 18. Nós lemos o 20. Agora falei até como cearense. Nós lemos o 20. Agora vamos ler o 21. Mas isso é uma chave tão importante que a igreja tem negligenciado há tanto tempo. Quando eu digo igreja, eu estou falando nós. Veja o que diz: a língua tem poder sobre a morte e sobre a vida. Não é sobre a morte ou sobre a vida. Não é sobre uma coisa ou sobre outra. Diz que tem poder sobre as duas. Ou seja, o que nós falamos tem a capacidade de operar tanto morte como operar vida. Você sabe, amados, que as pessoas que têm problemas crônicos, por exemplo, crônicos não, doenças graves, tipo câncer, elas estão ali suportando, estão vivendo. Quando elas recebem o diagnóstico, elas entram num processo de morte muito mais rápido. Por quê? Primeiro, a fé vem pelo ouvir. Aí você ouve um diagnóstico, a referência de consideração que você tem por aquela autoridade faz com que, no caso o médico, faz com que aquilo que ele diga seja lei. Então você passa a acreditar naquilo. A consequência de algo que nós acreditamos é verbalizar, é falar. Então você começa a dizer: estou morrendo, tenho poucos dias, as minhas células estão se destruindo, e morte vai sendo operada, morte vai se estabelecendo. É por isso que é muito mais rápido o processo quando o diagnóstico sai.
Agora, o que o senhor está querendo dizer, professor? Que se um médico disser a mim ou a qualquer pessoa que eu estou com câncer ou que ela está com câncer, eu vou dizer que não está? Não, eu estou dizendo a você que 1 João 5,7 diz assim: se o testemunho do homem é verdadeiro, o testemunho de Deus é maior. Amém. 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 Nós não estamos aqui para pregar utopia e dizer, ah não, mas o médico disse e ele está mentindo. Não, o médico tem uma referência natural. E isso é uma mentira? Não, é uma verdade. Agora, existe uma verdade que é superior a essa. Ou a gente decide crer, mas ou então a gente tem que parar de brincar de igreja. É verdade. Porque às vezes a gente fica utilizando a palavra para colocar ela só naquilo que é conveniente a nós. Amém. E a gente tenta diminuir o poder da palavra em função do argumento do sistema. Ah, mas isso é real, mas todo mundo diz isso, ou a medicina diz isso, tudo bem. Eu não sou tão burro assim a ponto de dizer que a medicina não existe ou que ela não está certa no seu diagnóstico. Eu estou dizendo a você que nós recebemos de Deus uma sinalização que não nos faz refém daquilo que é real para o sistema. Amém. Que mesmo as Amém. coisas sendo reais, nós podemos sair daquilo. Agora, mas o grande diferencial, Amém. inclusive dentro do que eu falei aqui sobre colheita, porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, está na Bíblia ali, então vai acontecer. Não, as coisas que estão na Bíblia e são verdades, elas não vão acontecer se a gente não crer. Amém. É verdade. Amém. É verdade. O próprio Deus, inspirando o escritor de Hebreus, ele diz, uma multidão recebeu a mesma palavra, uma parte creu e entrou no descanso, mas a outra parte ficou fora. Por quê? Porque não adicionou fé nas coisas que ouviu. Amém. É. Glória É a possível Deus. a gente ouvir algo e em vez da gente receber, a gente rebater dos paradigmas que regem a nossa vida. Amém. Mas deixa Deus bater nos paradigmas. Amém. Aleluia. Porque a palavra é uma martelo que esmiuça a Amém. penha. Já bateu. A gente precisa deixar de ser racional demais Amém. e dar lugar à revelação da Amém. palavra. Glória a Deus. Porque no contexto que eu e você decidimos Obrigada. viver, que é o contexto da fé, Amém. nós não podemos obter resultados com base naquilo que é apenas fato. Glória a Deus. Eu lembrei de uma história do pastor Rosilon, que é um amigo, posso dizer assim, foi meu professor. Não temos proximidade, intimidade, mas como a pessoa que estava ministrando ali, a gente acaba considerando. E ele disse que uma vez estava vindo numa viagem de avião e sentou um cara do lado dele e começou a falar, e o cara muito sapiente, né? muito culto, falando uma série de coisas e tal, e daqui a pouco o cara diz, não, eu sou neurocientista, não, sou cientista nuclear, e me formei não sei onde, e tal, e piriri, pororó, e ele já é pequeno, porque se você acha que eu sou baixo, mas ele é menor do que eu, e tem o corpo do Bruno ali, parece um palito de dente. Claro que agora ele está mais, É demais, né? agora ele está mais fortinho. Ele contou isso no culto e ele me marcou muito. E o cara lá passando todo o currículo dele, e quanto mais ele falava, mais vou ter que falar essa expressão errada, mais pequeno ele se sentia. Menor ele se sentia. E até que depois que o cara apresentou todo o currículo dele, ele disse assim, e você, o que é que é? Ele disse, eu sou pastor. Tipo assim, falando pelo canto da... Porque o cara tipo intimidou ele com tantos títulos, né? Ah, você é pastor, então eu quero que você me prove a existência de Deus. Um cientista altamente Que benção na vida dele. tarimbado, né? Aí disse que só deu tempo de passar aquele telegrama que a gente passa para Deus. Se eu omitir dessa que eu saio sozinho. Não foi isso que ele disse. Ele disse que passou um telegrama assim, Senhor, me ajude. E ele disse assim, o senhor quer que prove a existência de Deus? Eu disse, Eu disse, não, vamos fazer assim, me prove que ele não existe. Mas como assim não? Porque o cientista aqui é o senhor. Quem lida com fatos é o senhor. Eu lido com fé. Eu não careço de provas para saber da existência de Deus, porque eu creio nisso. Agora, como o senhor é um cientista e lida com fatos, eu quero que o senhor me convença com fatos que ele não existe. Aí disse que o cara deu uma gargalhada. Ah, você é muito esperto. E se calou e ficou lá mesmo.
mexendo no tablet. Não tive que falar, né? E acabou a conversa. Que inteligente, o cara é guiado por Deus, né? Vocês estão comigo? Amém. Amém? Então, amados, a vida que eu e você escolhemos viver não é uma vida que vai ser respaldada por aquilo que pode se explicar. verdade. entendeu? Amém. É mesmo. Ou a gente Amém. decide crer, ou então a gente vai sempre Glória viver uma a vida Deus. mediana. Amém. Porque tem uma hora que a gente tem que sair do elementar e entrar no sim, espírito da Glória a fé. Deus. Amém. Porque se a gente ficar Entendi, só diferente. com aquilo que pode ser explicado, Deus. a gente vai ficar refém do sistema. E Amém. morre, né? Deus, Glória a Deus. Deus na carne, Senhor. Amém. Ou você quer explicar como é que a pessoa rodeia uma cidade por 7 dias e grita e um muro cai. Imagina. Ou a gente crê nisso, ou então vamos dizer que a Bíblia não é verdade. É. Nós decidimos, amados, escolher viver pela fé. Amém. 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 Tô nessa. Glória a Muitas Deus. vezes Glória a as Deus. pessoas vão dizer assim, como é que você explica isso? Você vai dizer, não explico. Não. Não Como já sabe pra mim. precisa. Pastor, me responda isso. Eu digo, respondo com 2 palavras. Não sei. Mas é real. Agora, como é que você fala de uma coisa que você não sabe explicar? Porque eu vivo isso. Eu vivo. Se você chegar para mim e dizer que isso não é É verdade, verdade. chegou atrasado. É verdade. Mas Amém. quantas vezes nós Glória a temos Deus. Amém. experimentado assim, ó, de Isso chegar é nos verdade. 45 do segundo tempo e não ter de onde tirar. E É, aí? é verdade. Eu vivo isso. E, é eu verdade. vivo e Deus bater nas através de uma desse pessoa Desse jeito, Senhor. e dizer assim, olha, não sei. Teve até um que disse assim, foi o diabo que me mandou aqui. Eu vim trazer esse rancho para você. Porque o cara sabia que era, que era um crente. Ele disse assim, quando Deus manda, até o diabo obedece. Manda pra cá que eu quero. Doido da fé, Senhor. Bem isso. Aí você quer dizer, tem como explicar isso? Não. Só Não viver, tem. né? Não tem. Glória a Deus. A gente precisa crer. O próprio Jesus disse uma vez assim, ó. O que eu digo agora não entende, mas entenderás depois. Amém. Já estou vendo aqui que não vai dar tempo para a gente falar tudo, então a gente vai falar em 2 que a gente fique com essas verdades. Amém. Mas é um fator, a Bíblia diz lá em Tiago que a língua é como, comparando o poder que a língua tem Amém. com um grande navio, um Titanic, daquele que por grande que seja, pode ser redirecionado, né, mudar as direções a partir de um pequeno leme. É. E diz também que uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena fagulha. É. Então não é o tamanho que aquilo tem, é o poder que aquilo tem. É. Glória a Deus. De forma que a Bíblia diz que se nós dominarmos o que a gente fala, a gente pode dominar todo o nosso corpo. É. Aí agora, Glória eu a sou uma Deus. nova criatura, nasci de novo. E a minha boca é uma constante fonte de xingamentos, de coisas negativas, de palavras depreciativas. Não, amados, a Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água boa e água amarga. É verdade. Verdade. E nós precisamos gerenciar de forma intencional o que falamos. Amém. Porque palavras são sementes Tem autoridade. Amém. que geram vidas ou mortes. A continuidade do texto diz, ó, morte e vida está no poder da língua. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Amém. Glória a Deus. Ou seja, ou pode ser bem utilizado ou pode ser mal utilizado. Glória a Esse Deus. mesmo escritor, o homem mais sábio que já existiu, ele fala muitas outras coisas sobre o uso das palavras. Amém. Ele diz, a palavra a seu tempo, quão boa é. Ele também diz que quem muito fala, angustia a sua alma. Acho que só aconteceu comigo, mas que sou lá do planeta Pombal, na Paraíba. Só aconteceu comigo, de às vezes você está num lugar e você ficar empolgado demais e falar um monte de coisa e depois, pai, não devia ter falado isso. E depois você tem que se mexer no sentido agora de consertar algo que podia ter sido evitado se você tivesse tido a sabedoria Cala a boca. de se calar. É verdade, é bem isso mesmo. Ah, então o silêncio é a coisa mais preciosa. Não, a Bíblia diz a palavra a seu tempo. A seu tempo, é verdade. Porque muitas vezes a gente vai precisar abrir a boca e falar. É verdade. Não é ficar calado o tempo inteiro. Ah, o silêncio não pode ser mal interpretado. Pode. Sim, claro. Inclusive, a minha mãe tinha um versículo apócrifo que ela regia a nossa vida. Ela dizia assim, quem cala consente. Eita.
Você é um desastrado em você. Deus me livre. Você está dizendo, sou mesmo. Uhum. Você não vai dar em nada em você. Ah, mas era minha mãe, mas eu estava falando. Você quer que eu repreenda ela, chame ela de Satanás? E... Não, isso aí, ninguém está falando sobre isso. Ah, você não vai dar em nada. Agora que você tem iluminação. Não, não é assim que funciona. É bem isso mesmo. Glória a Deus. Eu tenho, lembra? Claro que não lembro, mas eu vou lembrar. O texto que nós abrimos a mensagem domingo passado. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. Amém. São pensamentos de paz, porque, amados, as pessoas, o sistema, os que têm inveja de você, os que queriam o seu lugar, elas não vão parar de dizer palavras de reprovação e depreciativa. Não pense que todo mundo, porque agora você recebeu a iluminação da palavra, todo mundo vai alinhar o que fala sobre você. Pelo contrário, o diabo vai ativar os seus para tentar lhe convencer de forma negativa. Agora, você tem que se apoiar na palavra para falar aquilo que a palavra diz, porque o diabo vai continuar dizendo, você não consegue nada, você não vai vencer, você é isso, você é aquilo. Aí você pode até dizer, isso era o meu retrato antigo. Agora eu sou aquele que a Bíblia diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Amém. Embora as oposições Glória a Deus. sejam as mesmas que haviam antigamente, mas a pessoa que está aqui agora é uma pessoa que está preparada e Amém. convencida da Glória a verdade. Deus. Que não é na minha própria força, não é no meu próprio Amém. mérito, Glória a nem na Deus. força da minha família, no poder aquisitivo verdade. dela, É mas verdade. é na Glória a força Deus. do Senhor. Amém. Glória A a Bíblia diz Deus. que o Espírito verdade, que ressuscitou Glória a Jesus Deus. opera dentro de mim e de você. Glória a Aleluia. Deus. Isso faz toda a diferença. Amém. Agora, se eu não sei essas coisas, eu vou acabar reverberando, repetindo aquilo que as pessoas sempre dizem sobre mim. Ah, tá falando de quem? Mário? Ah, o Mário é assim. O Fábio. As pessoas vão falar sempre. Agora, eu faço como Jesus diz. E vocês? Quem dizem que eu sou? Amém. Deu para ele, sim. Se converteu. Ah, E eu preciso converter a minha boca. Claro que precisa. Amém. Deixa eu dizer assim, eu sou crente, mas meu braço não é. Para dizer assim, se vier, aumenta a mão. Não, mas isso não existe. Amém. Quer ser carnal, seja, mas não fique. Amém. Amém, amados? Amém. Aleluia. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 diz assim. 1 Pedro 3, versículo 10 diz assim: quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Ó, tá falando sobre o pragmatismo da vida, sobre a dinâmica, o dia a dia. Quer viver bem? Quer ter dias? Que é fundamental e importante para que isso aconteça, é você ter cuidado no que fala. É verdade, amém. Eu recebo, Senhor. Deixa eu dizer a você, amados, que o fato de você receber a iluminação da palavra não vai converter os nossos sentimentos o tempo inteiro. Não, vai ter dia que você vai acordar pendendo para a esquerda. Vai ter experiências que você vai viver, que vai plantar dentro de você. Você vai querer que você verbalize algo negativo. E desse mês não vai dar. É verdade. Isso vai acontecer. Agora, o que é que vai acontecer? O sentimento, a sugestão. O que é que não pode acontecer? É que a gente permita verbalizar aquilo. Amém. Amém. Pode pensar, mas não tem que falar. Não, e você tem que falar o que é correto. Amém. Porque andar pela fé não é negar os fatos. Transformar. É transformá-los É pelo verdade. que você fala. Transformar e transmitir. Estão comigo? Não é dizer assim, ah, isso não está acontecendo. Não, eu estou vendo isso ali. Agora, o poder que Deus me deu de criar as coisas, se você não criar o ambiente que você está vivendo com palavras corretas, alguém vai criar para você com palavras erradas. A nossa boca é um transmissor, né? Amém. Sabe mais o que a pessoa diz assim, pá, não. Sabe o marido que às vezes fica 2, 3 horas depois do que termina o expediente, porque não quer voltar para casa? Porque ele sabe que aquele ambiente é um ambiente, o provérbio diz que como um gotejar contínuo em dia de chuva, assim é a mulher rixosa. Deus. Que só chama o marido de bonito no dia que ele chega sem dinheiro. Muito bonito, né? Não pode poder demais. Só tem que estar fora, né? Deus me livre.
Quando o cara chega em casa, diz, faltou gás, faltou isso, faltou aquilo, faltou aquilo. Tá indo embora já. Tchau. O cara tem vontade de voltar na mesma hora. Uma atmosfera desconfortável criada por palavras. Agora, se é possível criar uma atmosfera desconfortável, mas eu também posso criar Amém. Amém. uma confortável, uma correta. Pastor, isso é fácil? Não, fácil é tomar chocolate quente no frio. Fácil é tomar um picolé lá em Caicó. Amém. Que o urubu voa com a asa e se abana com a outra, de tão quente. Mas isso é o que a Bíblia chama de o bom combate da fé. É Amém. verdade. Glória É a um Deus. combate que eu e você temos garantia que já vencemos, mas nós não podemos nos isentar dele. Amém. Quando um grande exército se levantou contra Josafá, Deus de antemão disse a ele, vá, porque a batalha não é sua, a batalha é Amém. minha. Eu Glória a pelejarei em casa deitado que eu vou fazer isso. Não, disse, desça, vá contra eles. Senhor, por que eu vou descer se é o Senhor que vai lutar? Glória a Porque Deus. tem que ter o nosso posicionamento. Amém. É verdade, Glória a amém. Deus. Amém. Tem que ter, mas são chaves, a gente entende essas Amém. coisas e elas começam a funcionar. Que Deus, Glória a E a amém. gente está assim, Deus, o Senhor não disse que ia fazer, então faça, Chore, geme, jejum. enquanto eu durmo. É fácil. Ou é a Bíblia dizendo, ó, de Gênesis e Apocalipse, você é abençoado, você é favorecido, você é a menina dos olhos de Deus, o maior habita em você, e você dizendo, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Aí não vai funcionar, não. Ai, pastor, você falou cocô, esteiro, pronto, para você não se escandalizar. Não adianta, mas se a Bíblia diz uma coisa e eu digo outra. Renovação de mente, né, pastor? Princípio de confissão, você sabe o que é? Confissão é falar a mesma coisa. Sim. Então, confessar a palavra é falar o que a Bíblia diz. Amém. Confessar pecado é você dizer o que fez. Amém. Aí o cara comete um pecado e aí, Senhor, eu vim confessar. O que foi que você fez? Roubou 300, né? Chegou, Senhor, peguei 100. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Isso é confissão? Não, porque confessar é falar a mesma coisa. E a Bíblia fala sobre que nós devemos nos ater com firmeza, com diligência cada vez maior, em Hebreus, a fé que professamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Manter a confissão da nossa fé. Glória a Deus. O que é a confissão da fé? É falar o que a fé fala. Amém. Glória a A Deus. palavra. Está comigo, amados? Amém. A vontade perfeita de Deus é que o mal nunca sobrevenha à nossa vida. Amém. Mas por causa das nossas limitações, por causa do sistema, do mundo, de referência na nossa própria vida, vai acontecer, infelizmente. Uma coisa ou outra vai bater na nossa porta. Tem a ver com estar nesse mundo. E agora? Agora eu me posiciono, sabendo qual é o meu direito. Agora eu me posiciono usando o poder da palavra para mandar aquilo sair. Amém. Entendendo que eu não preciso sofrer as coisas porque estou debaixo de um senso de condenação, porque já não há condenação para quem está em Cristo. Amém. Não pense que o diabo vai parar de agir. Ele vai continuar trabalhando no sentido de para fazer parecer que ele está no comando das coisas. Amém. Então o dia mal vai bater na minha porta, vai bater na sua porta, o diabo vai sugerir, vai conseguir pagar, você está com aquela doença que é da sua família. Não pensa que essas coisas vão parar. Somos nós que temos que assumir uma postura e combater o bom combate da fé. É o quê? 4:6 vai dizer, combata o bom combate da fé e tome posse. Amém. Porque se você não tomar posse falando, crendo das coisas que Jesus conquistou para nós, o diabo vai fazer com que você se aposte das coisas que ele fez entrar nessa terra como consequência do pecado de Adão. Porque a Bíblia diz, por causa do pecado de um homem, a morte entrou no mundo. O que é a morte? A morte física? Não, a morte física é só a coroa disso. Mas a morte que entrou no mundo influenciou a terra criada, a terra em si. Espinhos e abrolhos, ela começou a produzir, predador e presa passou a existir que não existia. E o homem passou a viver do esforço do próprio corpo. Tudo isso são consequências. E essa morte, ela tenta se estabelecer. Mas a Bíblia diz, assim como o pecado reinou na morte, a graça reina pela justiça. Aleluia. Eu e você temos que entender como nós cantamos aqui. Em ti fomos feitos justiça. Amém. Se eu não falo que sou justiça de Deus, amados, o primeiro erro que eu cometer, porque vai cometer, Amém. É bem isso. Amém. Glória a Deus. É bem isso. o diabo vai dizer, que espécie de crente é você? Que autoridade você tem? Aí você é mesmo.
Naquele dia na igreja estava tão aleluiado. Porque a sua mentalidade está na força do seu próprio braço. Agora, se você sabe que a justiça que você Amém. tem é uma atribuição, porque Romanos 5,17 diz: aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o presente da Amém. justiça, Glória a o Deus. dom da justiça. Glória a Deus. Aí, vem pisando na bola, vem cometendo erro, o diabo vai acusar que é o papel dele. E quando ele vier com aquilo, ei, você não tem autoridade não. Você vai dizer, coteado, como diz o sergipano. É isso aí. Simão Amém. Dias. Coteado. É desse jeito, desse jeito. Esfregar na cara dele. Não é na minha força, é na força do Senhor. Amém. E a autoridade que eu Aleluia. tenho não é pela minha performance, não é pela quantidade de acertos que eu tenho, é porque Jesus venceu na Amém. sua própria carne Amém. aquilo que tirava a minha autoridade. E em Lucas 10,19 ele diz: eis que vos dou autoridade. Ele conquistou e nos deu. E eu Amém. quero lhe dar um conselho: use! Amém. Glória a Deus. Amém. Abre esse Glória a Deus. bocão e em vez de estar falando que não deve, contando Isso. piada imoral Glória a Deus. Isso aí. e outras cositas mais, Glória a Deus. faça esse ambiente que é seu ficar impregnado de vida. Amém. Glória a Deus. Desse jeito. Falando vida nova, linguagem nova. Amém. A fé tem uma linguagem Amém. e ela é capaz de nos nutrir, Glória a É Deus. verdade, nutre mesmo. Glória nos a Deus. alimentar. Com certeza. Amém. Com certeza. Ele não pode usar esse poder. Aleluia. O que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 10, versículo 11, é que a boca do justo é um manancial de vida. Sabe o que é combater o bom combate da fé, mas é você estar em meio a uma circunstância que tem todo o potencial para extrair o pior de você. É verdade. E você largar uma palavra de bênção. O diabo É. fica doido. Amém. Esse cabelo dele cai tudo. Nem Você sei. tá louco comigo, então. Porque ele está esperando você dar voz à incredulidade. Ele está esperando você dizer: aquele irmão infeliz. Queria abençoá-lo com imposição de mão na orelha. Ficar o desenho ali. Aquela irmã fofoqueira, aquele não sei o quê. É o que o diabo quer. É verdade. E quantas circunstâncias ainda vão bater a nossa porta nesse padrão? No ambiente de trabalho. Sentimento de injustiça é uma coisa que faz com que a gente se revele. E a gente fica... Sabe aquele senso de direito? É o meu direito. Na minha cidade, onde eu morava, bem distante da capital, 280 quilômetros, mais ou menos, 260. 1900, agora vocês vão saber a minha idade, descobri. Em 1998, eu tirei minha habilitação. Só para você ter ideia, eu paguei R$50 para tirar a habilitação de carro e moto. Foi o último ano que foi barato. Tá, mas o que eu quis dizer com isso é o seguinte: uma cidade pequena, todos os peritos do Detran vinham da capital. Então tinha um dia, uma semana por mês, em que você tinha que fazer todos os exames ali, e tinha um dia específico que vinham os peritos para fazer o principal exame, que é o de baliza. No caso lá, na realidade de lá, não sei aqui. Mas eu e mais um grupo de amigos, no dia do exame de baliza, entre eles era um amigo meu que é sargento da aeronáutica, regula de idade comigo. Imagina isso, 98, há quantos anos atrás? Novo. 22 anos, né? Não, mais que isso. Não, 22. Sei, 22. Ruim de matemática. Mas nós chegamos 4 da manhã, porque era por hora de chegar. Eu e esse meu amigo, mais outra pessoa, chegamos 4 da manhã. Quando deu 10 horas da manhã, já some aí quantas horas? Quando deu 10 horas da manhã, os peritos chegaram. Só aí a gente passou esperando. Na distribuição das fichas, o cara me entregou a 63. Lembrando a você que isso foi há 20 e tantos anos atrás, tinha pouco conhecimento da palavra. O cara me entregou a ficha 63. Imagina. Que bênção. Olha só. Eu digo que tem 62 pessoas na minha frente. Assim, não, mesmo. E era um cabo da polícia, o cara tinha 2 vezes o meu tamanho, o bigode dele era capaz de furar uma... Mas eu estava movido por um sentimento de injustiça, mano. O senhor colocou 62 pessoas na minha frente, eles baixam o tom, moço. Eu digo, não, porque quando eu cheguei aqui 4 horas da manhã, o senhor nem pensava em acordar.
Tava na unção, hein? Não, tava nem crente. Tá na Não sou. unção, tá na unção do louco, né? Do carnal, do mundano. Era a unção que eu tava. E aí ele aproximou a cara dele de mim e eu aproximei a minha da dele. A gente quase se beijou. Ele disse, você não pode falar assim comigo não. Eu digo, o senhor não pode me tratar assim. Aí repeti. Quando eu cheguei aqui 4 da manhã, o senhor não estava pensando em acordar. E foi vocês que estabeleceram que isso aqui era por hora de chegada. Então eu não aceito essa ficha 62 não. Porque quando eu cheguei aqui não tinha uma pessoa sequer. Aí ele veio para cima de mim. Quando ele veio para cima de mim, meu colega que era sargento pegou no braço dele e disse, guerreiro, usou só essa linguagem. Quando ele disse, esse cara não cabe, ele era sargento. Aí ele entendeu, eu estou de lado de militares. O senhor pode se comportar? Que eu vou falar com meu amigo para ele ficar no lugar dele também. Aí o cara apaziguou ali. Graças a Deus nunca fui preso. Me livrei pelo fio de cabelo do gato. Ficou. Eu fiquei no 63 lá. Endemoniado. Tem mais dessa. Já foi aprendendo a ter um domínio próprio na marra. Mas eu treinei isso tudo só para dizer, é um sentimento ruim de lidar. Nesse tempo eu era muito carnal, vale salientar isso. Não tinha nem a metade do entendimento que eu tenho agora. Eu acho que eu seria igual hoje. Quer que eu diga? Eu saí de lá 15 para as 5 da tarde, das 17 horas. Quase 24 horas. Não, 12 horas. Né? Sei lá, enfim. 13. 3 anos. Amados, eu entrei nisso só para dizer, ali eu fiz tudo que o diabo queria. É verdade. Ali eu reagi exatamente como o sistema pede. Ali eu dei toda a voz à minha carnalidade. Construí para aquelas pessoas, as que me conheciam principalmente, uma identidade de uma pessoa subversiva, rebelde, capaz até de desrespeitar uma autoridade militar. É isso que o diabo espera. Mas como que lida então? É o que nós estamos aprendendo. Sim. Eu vou dizer aqui, ó. A Bíblia diz, a palavra branda desvia o furor. Talvez, se eu não tivesse jogado na cara daquele homem, Ele não tinha que acordado. quando eu cheguei aqui, lá 4 da manhã, ele não estava pensando em acordar, ele tivesse ponderado. É, já foi Se eu tivesse sido jeitoso, eu disse, moço, eu cheguei aqui 4 horas da manhã, você acha que é justo? Sim. Se eu disser que eu vou ficar na minha, agora pense comigo. Sim. Mas eu já quis meus direitos, quase apanho. Se eu tomasse um tapa de um cara daquele, ele ia ficar só os cadastros do sapato. É verdade. Sem falar no mau testemunho que eu passei. A Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira. Provérbios capítulo 15. Estava dirigindo uma vez em Garanhuns, é a primeira vez que eu fui naquela cidade de Pernambuco. E como é muito comum acontecer, você dirigir numa cidade que não conhece, que naquele tempo todo celular hoje tem GPS, naquele tempo você tinha que ter um, eu não tinha. Peguei uma contramão, vi um cara numa moto assim, ele só não disse que eu era bonito e bem feito de corpo, mas o resto, ele me esculhambou assim, filho, você tá doido, você tá... Parou do meu lado aqui e eu e minha família, ele chamou de toda espécie de palavrão. Isso já bem mais na frente. Eu olhei para ele e disse, meu amigo, me perdoe, eu não sou daqui. E, cometi esse erro. O senhor pode me perdoar? O cara, ele queria um buraco para se enfiar. Não precisa disso não, essa ignorância minha, eu não precisava ser tão rude assim, desrespeitoso, isso é uma bobagem. Quem nunca entrou numa rua, né? Quem nunca pegou uma contramão nessa? É isso, eu não sou daqui, quero que o senhor me desculpe. Verdade. É isso aí. O cara ficou tão envergonhado. E essa é a proposta, amados, de Deus para mim e para a sua vida. Amém. É a gente fazer uso desse poder para construir e não para destruir. Sabe que as pessoas, em nome da sinceridade, da honestidade, isso acontece muito no contexto da igreja, às vezes até nos púlpitos. As pessoas falam coisas duras. Muitas vezes uma verdade em vez de construir uma. E ela diz, isso é a verdade.
Coitado. E até criaram um versículo apócrifo. A verdade dói. Não, a verdade só dói se eu bater com ela. Porque, na verdade, a função da verdade é libertar. É verdade. Amém. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas pessoas acreditam que o fato delas estarem com a verdade dá o direito delas usarem essa verdade de qualquer jeito. E aí sempre justifica. Porque fulano não gosta de ouvir a verdade. Mas, amados, em se tratando de nós que somos novas criaturas e Deus nos fez agentes da reconciliação, acredite nisso. As pessoas lhe criticam, diz que o seu pastor é ladrão, diz que você é alienado, diz isso, diz aquilo. Mas quando elas têm um problema, elas querem procurar você. É verdade. É desse jeito. Sempre assim. É desse jeito mesmo. Por quê? Porque elas veem em mim e em você um agente de Deus, mesmo elas usando a opinião que todo mundo usa para lhe rejeitar e para lhe criticar. É isso aí. A gente é um livro que está sendo lido. Elas veem em nós um agente de Deus. Agora, se nós temos de Deus essa responsabilidade e nós não temos o cuidado de como a gente se expressa, amados, o efeito pode ser contrário. Já ouviu aquela expressão, o tiro que saiu pela culatra? Provérbios capítulo 17, eu vou encerrar com isso. O 27, perdão. Eu vou encerrar com isso e a gente continua no próximo domingo sobre nova vida, nova linguagem. E aí a gente vai, nós vamos falar sobre a linguagem da fé. Mas veja o que diz em Provérbios capítulo 27, versículo 14. Abriram? Deixa eu ver que hora é essa. Bah, que bênção. Tá bem não. Amém. Provérbios capítulo 27, versículo 14. Diz assim: a bênção dada aos gritos, sendo de manhã, é recebida como maldição. Oh, meu Deus. Mas esse texto aqui, ele explica tudo. Porque o que essa pessoa está fazendo aqui é dando uma bênção. Mas a forma como ele fez com que isso fosse recebido exatamente como o contrário do que é. Então, é humano, é natural e é sofisma até eu dizer assim, o importante é eu estar com a verdade. Não, se eu fui constituído com o objetivo de alcançar as pessoas, mas se Deus fazia assim, por que eu não vou fazer? Quando a gente lê as cartas, as igrejas lá em Apocalipse, quase que genericamente ali o contexto é de correção. Mas é o que a gente chama de padrão sanduíche. Ele elogia, corrige, elogia de novo. Isso é a psicologia. Não, isso é a Bíblia. Eu só queria pegar o... Provérbios 27, 14. Muito obrigada. Sabe, amados? Não, isso vai atender o capricho das pessoas, é ser fraco. Nunca é ser fraco fazendo o que a Bíblia diz. Não é alcançar as pessoas que nós queremos. Então a gente tem que fazer como a Bíblia diz. Amém. Não é só falar a verdade, é como falar. Na carta aos Efésios, por exemplo, não é a epístola aos Efésios, é quando o anjo se dirige à igreja de Éfeso, perdão, lá em Apocalipse, acho que é capítulo 2. Ele vai corrigir ali que aquele povo saiu do primeiro amor, abandonou os valores dele, migrou para outra coisa. Mas antes disso ele diz assim, tenho visto as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Vejo que puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Elogiou, mas tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Antes de corrigir, pavimentou o terreno do coração com palavras de amor. Amém. Jesus corrigiu Pedro, porque Pedro negou 3 vezes e ainda desviou um monte de discípulos indo pescar. Mas antes de dizer qualquer coisa, ele fez comida. Quando ele chegou, ele já tinha comida. Isso é técnica de acesso, protocolo de acesso. Eu quero acessar o coração das pessoas. Elas estão de boa vontade sentadas para me ouvir. Estou falando agora pela perspectiva do ministério. Eu estou aqui batendo, feita a gota. Isso é uma linguagem da Paraíba. Agressivamente, um monte de pecador, infeliz, prostitutos. Imagina. Não, Não é das pessoas.
Pior que Isso aí o tem. diabo já faz. Mas é a verdade! Pior que Eles tem. já O sabem. diabo já faz isso todos os dias. A Bíblia diz, e eu encerro com isso, que evangelhos é good news. Boas novas. Amém. Verdade deles Boas tá matando. notícias. Amém. Isso é boa notícia. Você vai pro inferno com tripa e tudo. Essa vida que você está levando vai fazer você quebrar infeliz. O diabo vai acabar com a sua casa. Tem. Vai roubar todo o seu dinheiro. Seus filhos vão virar um rebanho maconheiro. Tô botando você no inferno. Oh, glória! Ainda diz, oh, glória. Tô usando a verdade mandando pro inferno. Faz sentido isso, irmão? Não, eu não Tá tenho cheio, mais, tá eu tô cheio. Isso é boa notícia? Não. Eu caí. Não, eu repreendi. Meu Deus. O inferno está lhe esperando. As chamas estão pegando fogo. Lá o bicho nunca morre. Come teu pé de noite. Como é que tá a sua vida? Tá difícil? Tem isso aqui pra você? Quer? Ah, mas você é tão Vai incoerente. querer irmão. nunca. Seria engraçado se não fosse triste. Mas e as pessoas... Tem milhões de seguidores, pessoas que usam desse artifício. Coitado. Meu povo enganado A falta Bíblia isso. diz que o nosso compromisso é com Deus e que a gente não pode massagear o ego das pessoas, que a gente tem que falar a verdade, independente delas quererem ouvir. Sim, concordo 100%. 100%. Agora, como eu estou fazendo isso? A verdade que liberta que mata. Incentivar, amados, motivar, é dizer, é difícil, mas você consegue. Tá muito ruim, mas tem saída. É verdade, é desse jeito. Tá comigo, amados? Amém. A bênção dada aos gritos é recebida como maldição. Isso vai pro meu livro. Tem uma palavra de Deus para lhe dizer. Nem bicho, nem palavra. Nem animal. Quando a pessoa faz assim, as pernas já começam a tremer, né? Porque tem profeta de cova. Eu conheço um monte. Eis que uma cova está se abrindo. Não vai com essa miséria. O inferno, meu. Danado de profecia que só Só anuncia. coisa ruim, né? Eis que um livramento está para vir. Deus me livre. Vai acontecer uma virada na sua vida. É o carro que vai virar. Sai para lá, Satanás. Vai embora. Vai com essa... Ah, mas é da parte de Deus. É isso. Deus é Depende de Deus. agente da vida. Amém. E aí você fomos... Ah, pastor, isso quer dizer que eu nunca vou corrigir ninguém, nem dizer coisas duras a elas? Claro que vamos, amados. Mas em amor. Em amor, porque o elo da perfeição é o amor. O varal que sustenta todas as coisas é o amor. Não pense que eu vou alcançar alguém, resgatar alguém, salientando as suas fraquezas, comparando as suas dificuldades. Não vai, não tem resultado. E eu vou te dizer, com suas raríssimas exceções, porque tem gente que viaja na maionese, mas na maioria das vezes quem está errado sabe que está errado. Eu não preciso ficar moendo ali, ó. Tá vendo? Não! De novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ah, cara, eles vão visitar a igreja de fulano? Não, porque ali eu já apanho da vida. Já apanho da vida um pouco ali. Não, vou ver. Mas pastor, se a gente falar o que as pessoas querem ouvir, isso não é compromisso com Deus. Então não fala o que as pessoas querem ouvir, não. Se concentre em falar o que Deus quer que você fale. Amém. Se você se concentrar no que Deus quer que você fale, você vai perceber que Deus não quer que você seja agressivo, mal Amém, educado. amém. Glória a Deus. Em nome da unção, em nome da autoridade. Amém. Em nome do meu eu. Bem isso. Porque as palavras têm poder de morte e vida. Ah, hoje eu vou na igreja. Estou precisando ouvir uma palavra de vida. Que o Senhor, que conhece todas as coisas, pensa. O cara fazendo uma oração sincera em casa. Que o Senhor que conhece todas as coisas, veja a inclinação, a sinceridade do meu coração e traga alívio. Aí você chega na igreja, você vê aquela figura ali pregando e diz, aquele é o representante de Deus, ele vai falar comigo. E a pessoa diz, eu sei que tem pessoas aqui no nosso meio que pediu para Deus falar com ela, eu estou dizendo, vai morrer, vai deixar de ser ruim. Sabe, amados, que a ignorância, eu falo no sentido literal, o pouco conhecimento daquela pessoa, vai sim acreditar que aquela expressão foi de Deus. Aquilo vai criar um bloqueio no coração daquela pessoa. Sim, sim.
vai achar que é a última. que dificilmente ela volta, não é para a igreja. Ela volta, dificilmente ela vai voltar nesse trilho de reconhecer Deus como ajuda. A gente já se desviar. Fique de pé. É triste, né? Próximo domingo a gente continua. Nova vida, nova linguagem. Aí sim, eu vou falar sobre a linguagem Pode ser da depois, fé. depois da oração. Amém. Pai, nós queremos te ser gratos. Obrigado, Senhor. Pela iluminação que recebemos hoje, por Amém. essa palavra. E é claro, Senhor, que nós precisamos da ajuda do Espírito. Nós Glória a sabemos que Deus. nós não vamos sair de 0 a 100 em 3 segundos, como faz uma Lamborghini. Nós não vamos mudar essas coisas tão rápido, nem muito Glória a menos Deus. se o Senhor não trouxer ao nosso coração a iluminação Amém. que precisamos. O que nós queremos é reconhecer as nossas limitações, as Glória a nossas Deus. falhas, no sentido de que muitas vezes permitimos que da nossa boca saiam palavras que desconstroem aquilo que o Senhor disse, e pedimos a ajuda do Glória a Deus. Espírito para usar esse poder criador, criativo que o Senhor colocou em nós das palavras, para gerar vida para mim e para quem está à minha volta, para ser uma bênção para a minha própria vida e para aqueles que me ouvem. Ajuda-me, propagador da morte, do mal, das separações, das paixões, de passar a má imagem, Senhor, o mau testemunho. Ajuda-nos a sermos agentes da vida, Glória porque a o Senhor Deus. disse que a boca do justo é um manancial de vida. Amém. Livra-nos de entrarmos em conversas contidas em assuntos de gracejos imorais, coisas que comprometam o testemunho da nossa relação contigo. E Pai, dá-nos a sabedoria de aliar o que e Amém. eu quero aproveitar esse ambiente e esse momento para dizer que a nossa vida está entrando nos trilhos da vontade de Deus. Amém. Porque nós estamos Amém. aprendendo a ver as coisas pelo prisma Concordamos. da palavra e não pelo Amém. prisma da É desse religião. jeito que Porque será. nós estamos nos livrando dos paradigmas, Amém. por mais bem Amém. montados que eles sejam, por mais profundos que eles estiveram arraigados, nós estamos sendo livres disso, nós Amém. declaramos. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pela capacidade que nós temos no Seu Espírito de entender as verdades espirituais, que não tem a ver com a nossa cultura, com a nossa escolaridade, Glória a Deus. mas tem a ver, Pai, com a consideração Isso. do Glória a ministério Deus. do Seu Espírito que atua Amém. dentro de nós. Sim. Nós te Glória damos a Deus. graça pela convicção que temos Obrigado. de saber que, saindo daqui, Sim. o Senhor vai continuar ministrando as Oh, eu creio. a Glória a profundidade Deus. daquilo Eu que creio. era o Teu propósito, o Teu desejo Que hoje. assim seja, Pai, Pai. Glória a Deus. em nome de Jesus, nome muito de obrigado, Jesus. muito Glória a obrigado Deus. pela iluminação que o Senhor tem nos trazido, muito Amém. obrigado pelo favor Glória a que Deus. tem nos alcançado Sim, e por Pai. aquilo, Pai, que nós somos, seremos em Ti Amém. e faremos em Ti Glória a e Deus. para a glória do Seu nome. Em nome Obrigado de pelos Seus Jesus. anjos guardando cada um agora no seu retorno Amém. para Sim, casa, Pai. em paz, em nome de Jesus, e para a glória de Deus Pai, quem crê diz amém. Amém. Tem um aviso bem rapidinho aqui. Pode, por favor. Aonde? Só bota concluir.